Fala, entusiastas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai fazer uma breve avaliação aí dos resultados da Vale 3. Muita coisa boa e muita coisa pra gente ficar de olho. Então fica comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para você não perder nada. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto ao ponto. E os destaques aqui da Vale foi o desempenho operacional e de custo que melhorou em todos os segmentos de negócio no caminho para atingir o guidance. As vendas de cobre e níquel aumentaram 17% e 21%, respectivamente. Os embarques de minério de ferro diminuíram 3%, refletindo a estratégia de otimização do portfólio em andamento. O preço médio realizado de finos de minério de ferro foi de 85 dólares a tonelada, 6% menor trimestre a trimestre e 13% menor ano a ano, em linha com a queda dos preços de referência do minério de ferro. O minério de ferro vem caindo bastante aí nos últimos tempos, com isso impactou, né? Tá impactando os resultados da Vale, mas mesmo assim a gente vê que ela tá conseguindo segurar bem, né? A gente vê aqui pelos resultados. Ela teve um lucro líquido aí de 2,1 bi, queda de 24% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas foi acima do esperado. Então, isso que os analistas estão vendo com bons olhos o resultado da Vale, porque os resultados vieram melhor do que o esperado, e era um lucro líquido de 1,4 bilhão. Então, veio 2,1. Então, foi bem acima do esperado, mesmo tendo uma queda que já era esperada uma queda bem maior. O EBITDA ajustado, que foi de 3,38, uma queda de 15% aí, comparado ao de 2024, mas também acima da expectativa, que era de 3,23 dos analistas. Já que no desempenho operacional e redução de custos, teve uma queda no custo de caixa C1 de 11%, chegando a 22,2 a tonelada, quarto trimestre consecutivo de redução. A Vale ela está muito focada em reduzir os custos dela operacional e ser mais eficiente. Com isso, ela consegue faturar bem mais, mesmo tendo uma baixa demanda do minério de ferro. Outro dado interessante é o patrimônio da Vale, que sempre vem aumentando, né? Ó, vocês veem que sempre está aumentando. Com isso, ocasiona uma assimetria no PVP dela. Então, ela sempre vai ficando mais barata referente ao preço que ela está hoje. E por último aqui, para a gente finalizar a apresentação da Vale, a questão dos metais para a transição energética. Eu vejo poucas pessoas falando, isso aqui é muito importante. Vai mudar totalmente a dependência da Vale do minério de ferro, implementar outros materiais, metais que são um valor mais alto e dá um lucro maior para a empresa. A Vale, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está cotada a R$ 53,96, variação negativa de menos 1,57%, PL de 8,43 e um PVP de 1,14. Dividend yield de 4,95. Tendo em vista que ela anunciou agora, né? Vai pagar, então saiu aí, mas ela tá pagando bem mais. Preço justo de Benjamin Graham 82,31. Já o preço teto de Bazin 133,69. Se a gente for ver aqui os dividendos pagos, ela pagou 5,35 ano passado. Esse ano ela já pagou 4,04. Lembrando que a Vale também anunciou um juro sobre capital de 1,89. Lembrando que tem que tirar aqui os 15% aí do imposto. Com Datacom para o dia 12/8, né? Então ainda dá para você garantir aí esse dividendo, se você estiver assistindo antes. E pagamento dia 3/9. Então ela paga sempre bem em seguida, né? Até o dia 12/8 você vai ter direito a receber esse 1,89, tirando os 15% de imposto, né? A Vale tem o radar de Datacons março, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, provavelmente, ela vai anunciar aí mais uma Datacon. Ó. Ela anunciou no passado em dezembro, 2023 em novembro. Então, ela sempre anuncia em agosto e dezembro ou novembro. Então, provavelmente vem outra Datacon. Lembrando que esses proventos aqui são referentes ao primeiro semestre de 2025. Então a gente está recebendo o primeiro provento referente a esse ano de 2025 ainda. Sobre o patrimônio dela, ela está cotada a 1,15. São valores aí de 2016, 2017, o preço sobre o valor patrimonial. Então, como ela está aumentando cada vez mais o patrimônio, então quer dizer que esse preço sobre o valor patrimonial ainda vai baixar mais ainda. Com isso, ela vai ficar mais barata comparado ao patrimônio. A Vale está muito barata, muito descontada. Eu vou comprar. Calma,
calma. Ela é uma empresa que vende commodity, basicamente é minério de ferro. Então, ela é muito influenciada pela China, que está passando aí por problemas, não está comprando tanto, sofrendo problemas imobiliários, porque tem muita casa, muito apartamento, então não está construindo tanto. E a gente pode ver aqui que 48% da venda da Vale é para a China. Então, ela é diretamente influenciada pela China. E com isso tudo, gente, influencia na cotação da empresa. Ela é muito influenciada pela cotação do minério de ferro. Essa matéria aqui do pessoal da Genial sobre os dividendos. O dividend yield dela, ó, tá 7%, mas poderia ser maior se o foco não fosse nessa compra. Vocês podem até não gostar muito do dividendo dela. Ah, não deveria estar maior, a Vale é uma empresa previdenciária, bem previsível, mas pessoal, ela tá com uma cotação tão barata, a empresa vê que é melhor ela comprar a ação dela. Com isso, quando acabar esses programas de recompra, você vai receber muito mais proventos, porque a sua base acionária ficou maior. Então, o seu patrimônio diante da empresa, você tem uma fatia maior. Por quê? Porque essas ações elas podem ser canceladas ou, se não forem canceladas, elas ficam em tesouraria. Elas não recebem proventos. Que eles falaram aqui sobre que ela vai distribuir 1,89, que eu já falei para vocês. A companhia tem um trade-off entre pagar um nível maior de dividendos versus continuar a extensão do programa de recompra de ação. Parece que a segunda opção é a preferência deles. Então, logo, a companhia anunciou que o Conselho de Administração aprovou o uso de instrumentos financeiros para recompra de ações, entre eles o TSR e o ESR e ASR. Os três métodos visam apoiar a execução do atual programa, que possui um mandato de 120 milhões de ações ordinárias em 18 meses, contados a partir do dia 26 de abril, que eu já inclusive falei aqui para vocês. Então, ela tem um forte programa aí de recompra de ações, é muitas ações, pra vocês terem noção. Isso dá mais ou menos 2,6% das ações em circulação. Então, é aquele dividendozinho embutido aí na cotação. E é isso, pessoal. Gostei do resultado da Vale, veio acima do esperado e é o que a gente espera de uma ótima empresa. A gente tem que ver que o cenário global está pressionando, o minério de ferro está pressionando o resultado da empresa e ela se mantém aí focada em desempenho, em otimizar o seu portfólio com essa mudança aí de metais para a transição energética, vai pagar bons proventos e sempre que aparece oportunidade eu estou adquirindo aí nessa faixa aí de 50, 49, para mim é um bom preço. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Analise e estude antes de investir. Aqui é só mostrando um pouco da minha análise pessoal, o que é que eu faço com a minha carteira. Então não vão seguir o que eu estou dizendo aqui. Olhem o que é que eu faço, vão estudar, tirem suas conclusões, tá bom? Então é isso, entusiasta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e ativa o sininho. E coloca aí nos comentários o que é que você achou do resultado da Vale. Se você tem, tá comprando, tá vendendo. Bota aí nos comentários para a gente debater e ter aquela conversa saudável.